empreiteiros e o pessoal que vai estar trabalhando, colocando a mão na massa, né? Ferreiros, carpinteiros. Então a gente tem muita gente e para isso a gente precisa de um meio para se comunicar. E como é que é feita a comunicação entre esses envolvidos? Eu pergunto a você hoje, você parar para pensar um pouquinho nisso. Basicamente, a comunicação entre esses envolvidos é feita através de documentos e especificações. Então a gente tem as plantas, a gente tem planilhas, a gente tem as especificações que vão comunicar como é que aquele empreendimento que a gente pensou vai ser executado. E para isso a gente vem utilizando ferramentas como, por exemplo, o CAD, que significa Computer Aided Design. A gente vai ver lá na frente, na próxima aula, sobre a diferença entre CAD e BIM, né, os benefícios. Mas o CAD, ele surgiu ali, basicamente, os primeiros usos de aplicativos para o auxílio da engenharia surgiram a partir de 1950. Então, quando a gente pensa que nós ainda hoje estamos utilizando o CAD, a gente tem que pensar e, acho que mover um pouquinho essa mentalidade, porque já é bem antigo, né? A gente já tem coisas bem melhores aí para frente. E essa evolução ela foi ocorrendo quando, por exemplo, o ArchiCAD 2.0 ele começou ali suas iniciativas em 1986. Então, quando a gente fala, BIM é novo, BIM é recente, cara, não é. O XSteel, por exemplo, da Tekla, que hoje é o Tekla Structures, ele começou ali em 1993, em 2001, fez essa mudança. Então, a gente já tem muitos programas, né, com a plataforma, a metodologia BIM, há muito tempo atrás. Só que agora que a gente está começando a ouvir mais falar sobre isso. Então, a Autodesk, por exemplo, ela, em 1998, lançou aí o Architectural Desktop, que era uma iniciativa para sair daquela parte 2D para entrar no mundo 3D, mas ainda tinha alguns entraves e não foi bem adotado como a gente tem o Revit hoje, que surgiu aí basicamente no dia 5 de abril de 2000. A Autodesk fez a compra, né, posteriormente dessa plataforma, que ela surgiu como o nome de uma empresa chamada Revit, que significa Review It, ou seja, revise, porque é um software ótimo para revisão de projeto. E aí, desde 2000 a gente já tem o Revit rodando. Então a gente vê hoje gente que ainda, vamos fazer um curso de Revit. Tipo, cara, já faz muito tempo que isso está aí. Então a gente só precisa, né, se atualizar. E aí, para a gente começar a continuar entendendo sobre BIM, entender tudo que a gente está falando aqui, eu queria trazer o conceito de modelagem paramétrica, que é o que o Revit, o ArchiCAD, o Vectorworks, esses programas utilizam. Então eu vou só dar play aqui nesse vídeo para a gente entender um pouco isso. Então, basicamente, você que está iniciando aí nessa parte de modelagem paramétrica, o que é que acontece quando a gente começa a trabalhar com uma modelagem desse sentido? A gente deixa de desenhar linhas, arcos e círculos para representar os nossos empreendimentos e passamos a criar modelos tridimensionais de portas, janelas, de qualquer item construtivo, né? Piso, forro. E aí todos esses itens eles têm algo chamado parâmetro, que esses parâmetros eles podem estar agregados, né, entrelaçados com a nossa geometria. Então, por exemplo, nessa porta aqui agora, quando eu mudo a dimensão desse parâmetro, por exemplo, agora ela vai ser 2,50, ela vai mudar a geometria, ela vai mudar o comportamento dessa porta, então ela também vai, por exemplo, cortar a parede e ela também vai fazer isso em todas as vistas. Então, a gente está trabalhando agora em um ambiente paramétrico, com coordenação centralizada. Então, não preciso agora ir no meu corte, eu não preciso ir na minha fachada e estar alterando cada um desses itens. Eu basicamente agora só preciso mudar esses parâmetros e isso vai ser atualizado de forma automática, né? Eu tinha um professor que ele falava automágico, né? Então, automaticamente vai tudo ser alterado e isso nos dá uma flexibilidade muito boa, porque a gente foca na parte construtiva, na parte do pensamento de concepção e não em ficar criando pranchas, né, de projeto, limpando prancha. Isso aí não vai existir mais nesse mundo. A gente tenta reduzir o máximo possível. Então, basicamente, essa visão que vocês conseguem ver aí é o que a gente resume sobre modelagem paramétrica, onde nós vamos alterando parâmetros e aquele objeto ele vai se atualizando em termos de seu comportamento. Então, nós vemos agora essa evolução que passamos, né? Saímos do 2D CAD. Então, a gente criava linhas, arcos e círculos para representar o que nós queríamos construir. Então, basicamente, era uma forma mais automática e mais simples de a gente fazer aquele desenho que a gente fazia à mão, né, lá atrás. E a gente foi avançando. Então, partiu para o 3D CAD, como eu mostrei, o Architectural Desktop, o SketchUp. Ele surge aí também com essa ideia de 3D CAD, que você consegue fazer extrusões e trabalhar com aquelas formas, mas esses programas eles não têm a informação. Eles não têm a inteligência
né, de entender a relação entre os objetos, como por exemplo a porta e a janela, de que quando a gente coloca uma porta ela já corta aquela parede. Então, quando a gente sai desse modelo CAD, que é puramente geométrico, para um modelo onde nós temos essa interoperabilidade e também essa prática de objetos paramétricos, nós começamos a entrar no BIM, que aí a gente começa a definir o BIM como Building Information Modeling, ou a modelagem de informação da construção. O BIM ele também pode ser definido como outras formas, como Building Information Management, ou seja, gestão de informação da construção. Pode ser como Building Information Model, ou seja, o modelo BIM em si. Então eu posso falar, eu tenho o meu modelo BIM, ou eu posso falar, eu estou implantando BIM na minha empresa. Eu estou falando de duas coisas diferentes. Um é o Building Information Modeling, ou seja, o ato da modelagem de informação da construção. E o outro é o Building Information Model, ou seja, o produto final daquele meu trabalho com BIM, né? Então, surgem aí algumas variações disso. Algumas pessoas falam do CIM, CIM, que é o Civil Information Management ou Civil Information Modeling, que é a modelagem de informação de obras civis. Então, entra aí o Civil 3D. Tem o TIM também, que é o Tunnel Information Modeling, ou seja, a modelagem de túneis. Então, basicamente, esse B está relacionado com a building, com as estruturas que nós construímos e projetamos como arquitetos e engenheiros. O I está relacionado à informação de cada coisa e o modeling é exatamente a modelagem, ou pode ser o management também, a gestão. Só que falar isso aqui, explicar isso para um cliente ou para sua mãe, como eu perguntei lá atrás, ou para seu tio, né, que pergunta, o que é isso que você trabalha? Pode ser um pouco complexo, né? Eu trabalho com modelagem de informação da construção. O cara vai dizer, o que, rapaz? O que é isso aí? Então, trazendo uma forma mais prática de a gente definir BIM, eu gosto de um conceito que assim amplamente é abordado assim pela nossa comunidade, que a gente discute muito, que é exatamente o conceito de construção virtual. Então, na próxima vez que alguém perguntar para você, Arthur, o que é BIM? Você pode dizer, cara, eu trabalho com construção virtual. Então, antes de construir ou projetar qualquer coisa, a gente faz uma simulação em computador, a gente prevê todos os erros que vão acontecer lá na obra, ou a maioria deles, né? E aí a gente constrói duas vezes, é o que a gente tem aquela terminologia de build it twice, build it right, ou seja, construa duas vezes, construa de forma correta. Você constrói primeiramente no computador e depois você vai construir aquilo em campo, só que com todos os projetos de forma mais coordenada, né? De forma mais eficiente. Então, você pode falar para quem te perguntar o que é BIM, essas duas palavrinhas que eu tenho certeza que você não vai esquecer mais depois da aula de hoje, que é construção virtual. Basta falar isso. Então, BIM, ela pode ser entendida como uma construção virtual, e aí vamos trazer um pouco mais a parte técnica, né? De forma integrada e colaborativa, porque nós precisamos de todos os envolvidos ali junto, que envolve alguns pilares, que são políticas, processos e tecnologias, e eu incluí pessoas aí também, que apesar de estar dentro de processos, a gente vai ver isso lá na frente, é um dos pontos principais do BIM. Então, políticas, processos e tecnologia são os pilares que a gente vai estar utilizando. Próxima vez que alguém te perguntar o que é BIM, você vai dizer, olha, BIM é uma construção virtual, de forma integrada e colaborativa, que envolve políticas, processos e tecnologia. Isso é uma definição muito boa para isso. E a gente começou a falar de BIM, eu fiz uma abordagem e agora eu vou fazer outra, tá? Nós iniciamos falando um pouco sobre contexto histórico. Como a gente está falando de BIM, vamos entender o outro lado da moeda, que é exatamente sobre a demanda, a nossa necessidade. Então a gente vai dar um pulinho ali no futuro, voltar um pouco para o passado para entender o nosso presente, tá? Alguns dados interessantes nos mostram que 1 milhão de pessoas elas se mudam para as cidades todos os dias. Isso é um dado global, tá, pessoal? Então a gente vê cada vez mais o crescimento de grandes cidades, como por exemplo Singapura, como São Paulo, como Nova York. As pessoas elas vêm desse estímulo de se mudar do campo para as grandes cidades. E isso traz uma demanda muito grande. Estima-se que até 2050, mais de 75% da população mundial vai viver nessas mega cidades. Nós já vemos aí grandes mega cidades sendo construídas em Dubai, em algumas cidades da China. E aí, para que a gente consiga fornecer suprimento suficiente para essas demandas, existe uma estimativa que nós precisamos até 2050 construir 3 bilhões de casas. É muita casa, cara. Só que, se a gente for construir da mesma forma que a gente vinha construindo, vamos voltar para o passado agora, a gente tem que entender que 40% dos resíduos sólidos de emissão de dióxido de carbono são causados pela indústria da construção civil. Isso quer dizer que, se a gente não mudar, o que é que vai acontecer? A gente precisa de outro planeta para que a gente consiga trazer assim, toda
toda a energia que a gente precisa para garantir a sustentabilidade, né? Então, se a gente não tem outro planeta, e fica bem mais complicado, né? Trazer recursos de outros planetas, eu acho que a gente tem que mudar os métodos que a gente vem fazendo.